E você acha que o documentário deu uma outra visão do público para Elise Matsunaga? Porque antes tinham essa visão, né, da criminosa, monstro, e eu tenho a visão que o documentário, trazendo a história da Elise, fez com que muitas pessoas, de alguma forma que eu não concordo, entendessem o lado dela. Tá, então vamos lá. O que é importante do documentário? E eu acho que isso vale para todos os casos, que eu acho que é uma nova forma de você fazer um jornalismo, que é um jornalismo muito mais bem feito, né? Porque é um jornalismo onde você vai na raiz, onde você investiga cada detalhe do processo, onde você olha um lado e olha o outro lado, e esses são os documentários bons, né? Quando você tem essa paridade. Uhum. O documentário, a ideia, o desejo, e foi a única condição que a gente colocou no documentário, demorou um tempo considerável negociando, porque a minha única condição era: eu quero tratamento igualitário. Eu quero paridade de armas. O que a acusação tiver, eu quero. Ponto. Ao mesmo tempo. Eu não contei o tempo. Acho que eles tiveram mais tempo do que eu, porque é meio natural. Uhum. Só que o que é interessante do documentário? As pessoas estavam maciçamente com uma visão que foi produzida de 2012 até o documentário sair em 2021. Bastante tempo, né, para formar opinião. O documentário traz o lado da defesa também, que as pessoas não conheciam, a não ser que elas tivessem ido assistir o julgamento no tribunal do júri, que tinha senha, então 50 pessoas conhecem o outro lado, além dos jurados e das partes do processo. Certo. Tirando essas pessoas, só quem assistiu o documentário. No documentário, tem exatamente o que eu levei pro tribunal do júri. Exatamente o que eu levei. Ali, eu deixei à disposição deles. É lógico que você não controla a edição, você não controla nada disso. A diretora é extremamente competente, a Elisa Capá é muito competente mesmo. Mas aí, você não controla, mas você leva os argumentos. E a única coisa que eu pedi foi, olha, faz paritário, e que a pessoa que esteja do outro lado da tela, que ela faça o seu juízo de valor. De novo, eu não preciso convencer 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas. Mas talvez a Elise precise, né? Não, ela precisa convencer uma pessoa. Ela só precisa convencer uma pessoa. A filha dela. A filha dela. Todo o resto pra ela é absolutamente... não tá sobre nenhuma perspectiva pra ela de necessidade dela ter que te convencer, ou convencer ela, convencer... Pra ter uma vida menos, com menos assédio. Veja, o caso se tornou notório. Não tenho o que fazer pra você apagar isso. Não há o direito ao esquecimento. Mas isso vai continuar. E nem posso pensar em direito ao esquecimento se ela fez uma série. E o objetivo da série, como eu tava falando, é pra filha dela. Porque havia o risco, e sempre teve o risco, sempre teve o medo de que a filha dela fosse morar em outro país e nunca conhecesse a sua história. E veja, todo mundo tem direito à sua própria história. Isso é um direito inalienável do ser humano, de você conhecer a sua história. Você saber a sua origem. E isso foi o que ela tentou passar, foi isso que ela tentou levar. Né? Ela quis contar o lado, a versão dela. A pessoa pode acreditar, pode não acreditar. Exato. Mas ela confessa, e ela conta, e ela dá a entrevista, buscando apenas que um dia, se a filha dela quiser, que ela assista, que ela conheça o lado da Elise, o lado da sua mãe, se um dia ela quiser conversar olho a olho, a Elise quer muito ter a filha dela, então quer dizer, são situações assim muito pessoais, né, muito particulares ali de serem colocadas, e ela sentiu a necessidade de que ela precisava fazer. Tanto que ela escreveu um livro, né, a Elise tinha escrito um livro que eu pedi para ela escrever enquanto ela estava em Tremembé. Falei, Elise, você tem tempo aí, você trabalha na costura, mas você não gosta de ver TV, escreve a sua história de vida para mim. E por quê, Giovana? Quando a gente vai lá para Tremembé, é um trânsito para chegar até lá, de São Paulo até lá, são 2 horas de viagem, você já chega cansado, aí tem os horários de dentro da penitenciária, o parlatório não tem aquela privacidade que a gente vê em filme, então você vai estar numa sala confortável, conversando do seu... nada. Sim. É um negócio praticamente de pé no meio do pátio ali, é uma coisa assim, absolutamente desconfortável, quente, quente demais, entendeu? Interior, né, mais quente. Com um agente penitenciário atrás de você ouvindo o que você tá falando, porque não tem onde ele ficar também, o negócio em cima é vazado por causa do ar, também não dá nem pra fechar com vidro, então privacidade muito pouca. Certo. E ao mesmo tempo é tanta coisa pra falar, e ela me contava, e eu fui vendo, cada vez que eu ia lá, eu aprendi um pouco da história dela, falando, nossa, mas essa história é incrível, eu preciso conhecer melhor. Aí eu pedi pra ela escrever a história dela.
E quando ela escreveu o livro, ela falou, um dia eu vou publicar esse livro para que minha filha possa conhecer a minha versão. Só que não foi o livro. Do livro, o desejo era ter feito um filme, do filme virou um documentário. E ela ainda não pode ter contato com a filha dela? Ainda não. O processo ainda está sendo resolvido. Ainda não teve nenhum julgamento de primeira instância nesse caso. E você ainda tem contato com a Elise? Tenho porque ela ainda está em cumprimento de pena. Sim. Ela está em livramento condicional, falta acho que 1 ano e alguma coisa para ela terminar de cumprir a pena dela. Então, ainda tem contatos para que ela possa cumprir corretamente a pena dela. Agora eu tenho uma pergunta de um outro youtuber que é meu amigo, Gustavo Negreiros. Ele tem um canal super bacana, quem não conhece, procura aí Gustavo Negreiros, o canal dele é excelente. E ele perguntou assim, ó, quando você pegou o caso da Elise no começo, antes da confissão dela para você, você acreditava que tinha uma boa chance de ela não ser condenada no início? Não dá pra saber muita coisa, porque foi muito rápido. Foi rápido, né? É de segunda pra quarta-feira, de segunda à noite, assim, de madrugada pra quarta-feira de manhã, é muito rápido. Eu não sabia exatamente, eu não tinha formado um juízo de valor ainda. Todo mundo forma um juízo de valor. Nem tinha começado direito as investigações, né? Eu tava começando a ler. Né? Eu fui pro DHPP no dia seguinte, ler o que tinha lá. Pra mim era uma coisa muito pouco, o negócio de um saco. O saco tem um fitilho com a mesma cor do que foi encontrado com o corpo. Só isso não quer dizer nada. Era um saco azul, entendeu? Tipo, desceu com as malas. Tá bom, entendeu? Não tem grandes coisas, né? Sim. Não tinha grandes elementos. Você fala assim, nossa, que prova. Não tinha. Aquele batom na cueca, aquela prova definitiva, eles nunca tinham encontrado. Que foi, por exemplo, a perícia depois realizada, onde identifica o sangue no apartamento, no hall, no corredor, no quarto onde ocorreu a ocultação de cadáver, etc. Então, ali sim, né? Ali eu já sabia. Mas no primeiro dia ainda não tinha nem o que pensar. Ainda não tinha dado tempo de eu formar um juízo de valor. Entendi. Eu estava ali mais naquela condição de tentar, naquele primeiro momento, prestar uma assistência a alguém que tinha sido uma aluna minha. Ponto. Essa era... Começou assim. Nem Eu tinha comecei como um pensado ainda que ela era advogado. uma culpada, né? Tava ali ainda prestando assistência a alguém que tinha sido uma aluna. E que aí que eu fui entender do que teve. Mas, veja, eu não tive dúvida em nenhum minuto. Nem um minuto. Depois da confissão dela de que eu ia fazer aquele júri. Nem um minuto. Você aceitou Nem um de minuto, cara nem e um entrou de minuto, porque eu cabeça. vi desde o começo que havia como contribuir, como ajudar, como fazer um bom trabalho. E olha que do outro lado eu tinha 32 anos, 33 anos, um menino. Do outro lado tinha um promotor que tinha acabado de ser presidente da Associação Nacional do Ministério Público. Já praticamente ali no avançar da sua carreira ali, já, se ele quisesse aposentar, acredito até que ele já poderia, porque já tinha feito tudo na carreira dele. Uma Do pessoa outro bem lado, renomada também, né? do lado dele, um advogado que tinha sido 3 vezes presidente da ordem. E do outro lado tinha eu, né? Eu, Luciano. Eu, Luciano, ali pequenininho, novo, mas com muita criatividade, com muita vontade de fazer um bom trabalho, muito estudo, muita técnica. Muito legal. Muito Isso legal. foi A bacana. parte técnica do direito penal, ela é muito legal, né? Eu fiz 1 ano e meio de direito, só que eu acabei parando. Mas, olha, as aulas de direito penal, mas eu me divertia tanto. Eu falo pra todo mundo, né? Que o penal é Nossa. muito mais legal. Ninguém vai pra faculdade de direito pensando em fazer tributário, Não, previdenciário, nossa, não. trabalhista, Eu ia pra civil. aula de sábado, às vezes. O professor só poderia dar aula de sábado, eu ia de sábado, porque era um show a aula dele. Eu dava muita risada quando ele falava Tício, Tiburcinha, os nomes que vocês Sim. dão nas aulas pra gente gravar. Caio, Melvio e Tício.